Você já sentiu algo no seu coração, uma convicção profunda, um pensamento que você não consegue ignorar, e se perguntou: isso é minha própria mente? É o inimigo tentando me confundir? Ou é realmente o Espírito Santo falando comigo? Amigo, essa não é uma pergunta pequena. Essa é uma das perguntas mais importantes que um crente pode fazer. Porque se não sabemos distinguir a voz de Deus de todas as outras vozes que competem pela nossa atenção, podemos nos perder, tomar decisões erradas, ou pior ainda, ignorar a orientação divina que Deus está tentando nos dar em momentos cruciais. Vivemos em um mundo barulhento. Há milhares de vozes gritando pela nossa atenção todos os dias. As redes sociais, as opiniões das pessoas, nossos próprios desejos, nossas inseguranças, até mesmo o inimigo das nossas almas tentando nos desviar do caminho. E no meio de todo esse barulho, o Espírito Santo está falando. Mas ele não grita. Ele não força. Ele é gentil, paciente, persistente. E se não aprendermos a reconhecer sua voz, podemos passar a vida inteira perdendo as bênçãos, a direção e o propósito que ele tem para nós. Hoje, vou te mostrar exatamente como identificar quando é o Espírito Santo falando com você. Não vou te dar respostas superficiais ou sentimentalismo vazio. Vamos direto à palavra de Deus, porque é lá que encontramos a verdade absoluta sobre como o Espírito de Deus opera em nossas vidas. Vou te dar fundamentos bíblicos sólidos, exemplos práticos e sinais claros que você pode aplicar imediatamente na sua vida. E no final deste vídeo, você terá confiança para discernir a voz do Espírito Santo entre todas as outras vozes. Mas antes de continuarmos, se você está buscando crescer na sua fé e entender mais profundamente as coisas de Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe um comentário dizendo onde você está assistindo. E se este vídeo te abençoar, compartilhe com alguém que também está buscando ouvir a voz de Deus com mais clareza. Agora, deixe eu te perguntar algo. Por que isso importa tanto? Por que precisamos aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo? A Bíblia é clara sobre isso. Em João, capítulo 10, versículos 4 e 5, Jesus diz algo profundo sobre ovelhas e pastores. Ele diz que as ovelhas seguem o pastor porque conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é uma imagem poderosa. Jesus está dizendo que aqueles que pertencem a ele, aqueles que são suas ovelhas, reconhecem sua voz. Mas como? Como desenvolvemos esse reconhecimento? Aqui está a chave. Você não pode reconhecer uma voz que você nunca ouviu. Você não pode distinguir algo que você não conhece. E é por isso que tantos crentes vivem confusos, inseguros, tomando decisões baseadas em emoções ou opiniões humanas em vez de na orientação divina. Eles nunca aprenderam a sintonizar seus ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo. Isso não é apenas sobre misticismo ou experiências sobrenaturais estranhas. Isso é sobre desenvolver intimidade com Deus. É sobre passar tempo em sua presença. É sobre conhecer sua palavra tão profundamente que quando algo não está alinhado com ela, você sabe imediatamente. E quando algo está alinhado, você sente aquela paz que excede todo entendimento, aquela confirmação no seu espírito que só pode vir de cima. Vamos raciocinar por um momento. Se eu te ligasse agora, você reconheceria minha voz? Provavelmente não, porque você não me conhece. Mas se sua mãe te ligasse, você saberia imediatamente que é ela, mesmo antes dela dizer seu nome. Por quê? Porque você passou anos ouvindo a voz dela. Você conhece o tom, a entonação, a maneira como ela fala. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Pense nisso. Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia nos diz isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus é um Deus de paz, de ordem. Então, quando Ele fala conosco através do seu Espírito, não será caótico, não será contraditório, não causará medo ou ansiedade destrutiva. Será claro, será alinhado com sua palavra, trará paz mesmo quando estiver nos desafiando ou convencendo do pecado. Aqui está uma analogia prática. Imagine que você tem um sistema de GPS no seu carro. Esse GPS só funciona quando está conectado aos satélites certos. Se você está tentando receber sinal de um satélite errado, você vai acabar perdido. O Espírito Santo é como nosso GPS divino, mas ele só nos guia quando estamos sintonizados com ele, quando estamos conectados através da oração, da palavra e da obediência. Outra forma de pensar sobre isso. Você já viu aqueles filmes onde alguém está tentando sintonizar um rádio antigo? Eles giram o dial devagar,
passando por estática, interferência, várias estações ao mesmo tempo, até que finalmente encontram a frequência certa e o som fica cristalino. Nossa vida espiritual é assim. Há muita interferência, muito barulho, mas quando aprendemos a sintonizar na frequência do Espírito Santo, tudo fica claro. Agora, algumas pessoas vão dizer, mas isso é muito subjetivo, como posso ter certeza? E é uma objeção justa. Mas é exatamente por isso que Deus nos deu sua palavra. A Escritura é o padrão pelo qual medimos tudo. O Espírito Santo nunca vai contradizer a Bíblia. Nunca! Se você sente uma convicção ou direção que vai contra o que está escrito na palavra de Deus, isso não é o Espírito Santo. É simples assim. Romanos, capítulo 8, versículo 14 nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma promessa. Se você é filho de Deus, você pode ser guiado pelo Espírito. Mas ser guiado requer aprender a reconhecer a orientação. Vamos mergulhar mais fundo no fundamento bíblico. A Escritura não nos deixa no escuro sobre como o Espírito Santo opera. Primeiro, olhe para João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Jesus diz que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Aqui está algo crucial. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Ele não te levará ao erro. Ele não vai te confundir. Sua função é revelar a verdade de Deus para você. Então, sempre que você estiver questionando se algo vem do Espírito Santo, pergunte: isso está me levando para mais perto da verdade de Deus ou me afastando dela? Está alinhado com o caráter de Jesus ou contradiz? Segundo, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo nos dá uma lista clara do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esta é uma ferramenta de discernimento incrível. Quando o Espírito Santo está falando com você, quando ele está operando em você, esses frutos começam a aparecer. Se uma suposta direção espiritual está produzindo ansiedade constante, ira, impaciência, isso é um sinal de alerta. O Espírito Santo produz seu fruto, não causa emocional. Terceiro, Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro proclama: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom para todo crente. Você não precisa ser super espiritual ou ter décadas de caminhada com Deus. Se você se arrependeu e crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você. Ele já está lá, esperando que você aprenda a reconhecê-lo. Quarto, 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. João nos adverte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele então nos dá um teste específico. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Este é um princípio de discernimento fundamental. Qualquer coisa que diminua Cristo, que negue sua divindade, sua obra redentora, não vem do Espírito Santo. O Espírito sempre glorifica Jesus. Quinto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12. Paulo explica que Deus nos revelou suas verdades pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui está a beleza disso. O Espírito Santo tem acesso direto à mente de Deus. Quando ele te revela algo, quando ele te convence de algo, ele está compartilhando o próprio coração de Deus com você. Isso não é algo para ser tomado de forma leviana. Sexto, Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, você vai sentir uma pressão no seu espírito, uma carga, e você nem vai saber como orar. Esse é o Espírito Santo trabalhando em você e através de você. Ele conhece a vontade de Deus perfeitamente e está intercedendo segundo essa vontade. Agora, aqui está algo que muitas pessoas não entendem. O Espírito Santo não é apenas sobre sentimentos. Sim, ele pode trazer sentimentos, mas sua obra é muito mais profunda. Ele renova nossa mente, transforma nosso caráter, nos capacita para serviço, nos convence do pecado, nos conforta no sofrimento. Tudo isso está enraizado na verdade da palavra de Deus. Vamos esclarecer alguns mal-entendidos comuns sobre ouvir o Espírito Santo. Mal-entendido número 1. O Espírito Santo sempre fala de forma dramática ou sobrenatural. A verdade é que, na maioria das vezes, o Espírito Santo fala de forma quieta e gentil. Lembra de Elias em 1 Reis,
capítulo 19? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada. O Espírito Santo geralmente fala através de uma convicção suave, um pensamento persistente, uma paz ou falta dela, uma confirmação através da palavra que você está lendo. Mal entendido número 2. Se eu sentir algo fortemente, deve ser o Espírito Santo. Cuidado! Nossos sentimentos podem nos enganar. O coração é enganoso acima de todas as coisas, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O Espírito Santo trabalha com verdade, não apenas com emoção. Por isso a importância de testar tudo pela Escritura. Se a emoção não está alinhada com a palavra, não confie nela. Mal entendido número 3. Ouvir o Espírito Santo é apenas para líderes espirituais ou pessoas super santas? Absolutamente não. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, profetiza que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Servos e servas, jovens e velhos. O Espírito Santo é para todos os crentes. Você não precisa de um título ou posição. Você só precisa de um coração disposto a ouvir e obedecer. Então, como isso se aplica na sua vida prática? Como você começa a discernir a voz do Espírito Santo hoje mesmo? Primeiro, mergulhe na palavra de Deus diariamente. Não há atalho aqui. Você não pode reconhecer quando o Espírito Santo está falando se você não conhece o que Deus já disse. A Bíblia é a voz de Deus escrita. Quando você satura sua mente com a Escritura, você cria um filtro pelo qual tudo mais passa. O Espírito usa a palavra para falar conosco. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Espírito traz essa palavra viva para sua situação específica. Segundo, cultive uma vida de oração constante. Não apenas ore quando você precisa de algo. Desenvolva uma conversa contínua com Deus ao longo do dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos diz para orar sem cessar. Quando você está em constante comunicação com Deus, você se torna mais sensível à sua voz. É como desenvolver um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Terceiro, preste atenção à paz de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 15 fala sobre deixar a paz de Cristo governar em nossos corações. Aqui está um princípio poderoso. Quando você está tomando uma decisão e sente uma paz profunda que não depende das circunstâncias, isso geralmente é confirmação do Espírito Santo. Por outro lado, se você sente uma inquietação persistente, mesmo quando logicamente tudo parece certo, preste atenção. O Espírito pode estar te alertando. Quarto, busque confirmação na comunidade de crentes. O Espírito Santo fala através do corpo de Cristo. Provérbios, capítulo 15, versículo 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho. Quando você compartilha suas convicções com crentes maduros e cheios da palavra, o Espírito Santo frequentemente usa eles para confirmar ou redirecionar você. Quinto, examine o fruto. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Se uma suposta direção do Espírito está produzindo fruto do Espírito em você, está te levando para mais perto de Jesus, está alinhada com a palavra, então você pode ter confiança. Se está produzindo confusão, divisão, orgulho, isso não é do Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Você vai errar às vezes. Você vai pensar que é o Espírito Santo quando é apenas você mesmo. Ou vai duvidar quando realmente é Ele. Mas não desista. Aprender a ouvir a voz de Deus é um processo. É um relacionamento que se desenvolve com tempo, prática e intimidade. Então, qual é a resposta? Como você sabe se é o Espírito Santo falando com você? Você sabe pelo alinhamento com a palavra de Deus, pela presença do fruto do Espírito, pela paz que transcende circunstâncias, pela glorificação de Jesus, pela confirmação através da oração e da comunidade. Você sabe porque você está cultivando intimidade com Deus diariamente, saturando sua mente com sua verdade e desenvolvendo sensibilidade espiritual. Amigo, o Espírito Santo está falando. Ele quer te guiar, te confortar, te capacitar, te transformar. A pergunta não é se ele está falando. A pergunta é, você está ouvindo? Você está criando espaço em sua vida barulhenta para sintonizar na sua voz? Você está testando tudo pela palavra? Você está disposto a obedecer quando ele fala? Não deixe que o medo de errar te impeça de buscar ouvir a voz de Deus. Comece hoje. Abra a palavra. Entre em oração.
Peça ao Espírito Santo para te ensinar, para aguçar seus ouvidos espirituais. E observe como ele começa a te guiar com mais clareza do que você jamais imaginou ser possível. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém. Deixe um comentário dizendo como você tem experimentado a direção do Espírito Santo. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo que vai fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, te agradecemos porque tu não nos deixaste órfãos. Tu enviaste teu Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar, para nos ensinar todas as coisas. Obrigado porque podemos conhecer tua voz, porque não precisamos andar na escuridão ou confusão. Senhor, peço agora por cada pessoa assistindo este vídeo. Abre os ouvidos espirituais deles. Ajuda-os a discernir tua voz em meio a todo o barulho deste mundo. Dá-lhes fome pela tua palavra, disciplina na oração e coragem para obedecer quando tu falares. Que eles cresçam em intimidade contigo a cada dia. Espírito Santo, te convidamos a operar poderosamente nas vidas de cada um. Convence do pecado, guia a verdade, glorifica Jesus. Produz teu fruto em nós. Faz-nos mais sensíveis à tua voz e mais obedientes à tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém.